E hoje vamos discutir a primeira parte desse livro aqui, ó, Pedagogia da Autonomia, Paulo Freire. Meu nome é Roberto Desan e eu te convido a analisar esse livro e, além disso, descobrir como esse livro é cobrado nos concursos da área da educação. Bora lá? Então, Paulo Freire é nosso patrono da educação brasileira. Ele escreveu mais de 30 livros, começando lá na década de 60. E nessa década ainda, 1968, ele escreveu o seu livro mais famoso, que é Pedagogia do Oprimido. Bem, Paulo Freire é muito citado em teses de pesquisas sociais ao redor do mundo. Bom, ele é citado não só no Brasil, mas em várias faculdades de vários países. Tá bom? Por isso que ele é tão reconhecido e é o patrono da nossa educação. Além disso, ele tem uma história de superação muito grande, né? A gente pode discutir outro dia. Tá bom? Então vamos lá para esse livro de Pedagogia da Autonomia. E nas primeiras palavras, logo no primeiro, na primeira parte, não é no primeiro capítulo, que ele chama de primeiras palavras, ele vai conversar com o leitor. Ele vai dar um resumo do que vai ser esse livro. Ele mata nossas expectativas do que vai ser esse livro. Então vamos lá discutir. Vou pôr aqui na tela para vocês. Então, Pedagogia da Autonomia. Olha lá, primeiras palavras. Nessas primeiras palavras, deixa eu sair aqui que eu vou anotar, tá bom? Beleza. Nessas primeiras palavras, Paulo Freire demonstra que esse livro é quase que um resumo, um compilado de suas reflexões. Além disso, ele faz uma crítica aos observadores imparciais. Tudo bem? Vou voltar. Então, para Paulo Freire, a mera observação, ela não pode ser imparcial. Você tem que escolher um lado. E esse lado, ele tem que ser ético, tá? Que ele faz uma reflexão assim. Às vezes a gente tem certezas, várias certezas. Essas certezas são legais, tá bom? Falando em legislação, você tem a legalidade daquela sua certeza, porém, ela não é ética, tá? Então, você tem a sua certeza, porém essa certeza não é ética, ela não faz bem para todo mundo, tá? Mas essa ética não pode chegar ao extremo. Ele chama de moralismo. Bem? Então você tem que ser certo, legal, e essa legalidade tem que estar dentro da ética, mas uma ética que não se chega ao extremo, que é desvirtuada ao moralismo. Vamos anotar isso? Para lá. Então, ele faz uma crítica às certezas junto com ética, e essa ética é diferente de moralismo. Na verdade, ele chama moralismo de ética desvirtuada, tudo bem? Então, você desvirtua a ética e ela vira o moralismo, tá? Na verdade, ele chama de perversão da ética. Pervertida, uma ética pervertida, vira o moralismo, tá? Seria o extremismo. Então, ele faz essa crítica, tá? Então, você tem que ser certo, tem que ser legal, essa legalidade tem que estar dentro da ética, mas não uma ética desvirtuada. Ela tem que ser uma ética que não está ligada ao moralismo. Beleza? Então, resumindo, a primeira parte é isso. E ele, além disso, ele faz uma reflexão de que esse livro é um compilado de todas as informações de Paulo Freire, todos os seus pensamentos. Tá? Há muitos críticos que dizem que Paulo Freire se fez livro, então ele passa a emoção dele através desse livro, né? Por meio desse livro. Tudo bem? Então vamos lá, primeiro capítulo. Primeiro capítulo se chama Prática Docente, Primeira Reflexão. Esse capítulo, ele mudou de nome. No começo, lá na primeira publicação do livro, esse capítulo se chamava Não há docência sem discência. Agora ele mudou por Prática Docente, Primeiras Reflexões. Vamos lá discutir o que ele fala nesse livro, nesse capítulo.
Então, aqui ele vai discutir a não dependência política da prática pedagógica. Então, a gente sabe muito bem, deixa eu voltar aqui para vocês. A gente sabe muito bem que Paulo Freire defende a prática política dentro da escola, né? E não há prática escolar sem política, tudo bem? Mas ele, aqui no prefácio, aqui no primeiro capítulo, ele diz que há exigências para a prática educacional, de educar, que são independentes de qualquer partido político, independente de qualquer posição política, certo? Então, vamos anotar. Então, há certos saberes, há certas práticas que são independentes, certinho aí, da opção política. Tudo bem? A formação docente e a prática, ela deve ser educativa crítica, né? Desvinculada dessa opção política, mesmo ele sabendo que a educação ela é política. Tudo bem? Então, há saberes que independem dessa opção política, tá? E essa prática docente, ela tem que ser vinculada à teoria. Então, a prática vinculada à teoria. Então, a teoria tem que vir junto com a prática, tá? Tanto que ele fala que se você só usa a teoria, vira um blá blá blá, tá? E se você só usa a prática, vira um ativismo. Então você tem que ser mediador aí, tá? No meio entre prática e teoria. Tudo bem? A gente, como professor, a gente muitas vezes a gente está na sala de aula ensinando por tanto tempo que a gente esquece da teoria e só fica no empirismo, né? Só na prática, tá? Só na vivência do dia a dia. Mas isso é ruim, bem? A gente tem que vincular teoria e prática ao mesmo tempo. Continuando. Além disso, ele vem com uma crítica à transferência de conhecimento. Tá? Voltando para vocês. Então, para Paulo Freire, ensinar não é transferir conhecimento, tá? Quando você ensina, você acaba conhecendo alguma coisa nova, tá? Você acaba aprendendo. Tanto que não há docência sem discência, tá? Então vamos lá. E essa transferência de conhecimento do Paulo Freire, ele enfatiza que isso se parece muito com uma educação bancária. O que seria a educação bancária do Paulo Freire? Então lembra lá do banco. Além de dívida, o que existe para banco? Existe que você faz um depósito em banco, né? Então, para ele, educação bancária é aquela que o aluno é como se fosse uma conta bancária e o professor deposita nele o conhecimento. Então, ele faz depósitos no aluno, tá? Então, isso é a transferência de conhecimento e Paulo Freire critica muito. Então, educar não é ter uma educação bancária, não é transferir o conhecimento, não é depositar conhecimento. Bem? E essa ideia é muito progressista para a época, né? Daí a gente está falando de 1960 e alguma coisa, tá? Que ele começou a ter essas reflexões. Mas esse compilado, né, da Pedagogia da Autonomia, foi feito em 1996, tá? Mais recente o compilado. Tudo bem? Continuando, então. Deixa eu sair da frente. Então, a transferência de conhecimento, ele chama de educação bancária. Educação bancária. Em que o professor deposita o conhecimento no aluno. Bom? Além disso, ele diz que a formação do professor é constante. Tendo que formação não é dar forma, tá? Ele vê formação não como dar forma. Ele vê formação a
chegar a um pensamento crítico, bem? A chegar a uma criticidade, tá? Vamos lá. Então, capítulo 1.1. Ensinar exige rigorosidade metódica. Logo no começo do capítulo, ele já fala que rigorosidade metódica não é educação bancária. Não é porque você tem um rigor no método que você tem que transferir conhecimento. Não é assim que funciona, tá? Então, essa rigorosidade metódica não tem a ver com transferência de conhecimento com educação bancária. Vamos lá, então, vamos ver o que ele está querendo dizer com isso. Vamos anotar. Então, primeiro, que é diferente de educação bancária. Então, ele chama essa rigorosidade metódica de ensinar a pensar certo. O que seria esse pensar certo? Voltando aqui para vocês. Pensar certo para Paulo Freire seria pensar com criticidade, pensar além dos conteúdos de sala de aula. Você tem aqueles conteúdos, mas você usa o seu pensamento crítico para ir além deles. Como fazer a aplicação daqueles conteúdos? Tudo bem? Ah? Então, pensar certo. O que seria esse pensar certo? Seria para ir além dos conteúdos, com criticidade, tá? Ele diz ainda que para você pensar certo, você tem que não estar certo da sua certeza. Bom, por que não estar certo da sua certeza? Deixa eu voltar aqui. Porque pensar certo hoje pode ser diferente de pensar certo daqui a um ano, daqui a um mês, na verdade, né? Daqui a um dia. A certeza de hoje pode ser a incerteza de amanhã. Ele diz que a educação, essas certezas, elas têm historicidade. Elas podem ser mudadas. Bom, então o que é certo hoje pode não ser certo amanhã. Ele chama isso de historicidade. Vamos notar. Estou na frente, não dá para notar. Aí. Vamos lá. Esse pensar certo, ele tem que estar ligado à mudança de conhecimento, que ele chama de historicidade. E o que pode ser certo hoje pode não ser certo amanhã. Bom? O próximo capítulo, ensinar exige pesquisa. Tá? Para esse capítulo, já vou ler aqui um negocinho para vocês que ele diz no livro. Não há ensino sem pesquisa, nem pesquisa sem ensino. Vamos lembrar da sala de aula lá. Então, você vai ensinar alguma coisa. Para ensinar alguma coisa, você acaba pesquisando para fazer esse ensino. Né? E essa pesquisa, as pesquisas que são feitas, elas são feitas para serem ensinadas a alguém. Então ele defende que o ensino e a pesquisa andam juntos, né? Um não existe sem o outro. E da onde vem essa pesquisa? Aí a gente vai fazer um resuminho aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Vamos lá. Então, a pesquisa, ela se origina da curiosidade, que ele chama de curiosidade ingênua. Tá bom? E, por meio do professor, essa curiosidade ingênua ela vai sofrer uma promoção. E a promoção da curiosidade ingênua se chama pesquisa. Além disso, ele chama a pesquisa ainda de outro nome, dessa promoção de curiosidade, que se chama curiosidade epistemológica. Que seria uma promoção, uma evolução de uma curiosidade ingênua. Essa curiosidade ingênua é a curiosidade do senso comum, né? Que a gente sabe muito bem que, mesmo sendo senso comum, a gente deve respeitar. Bom, é a bagagem do indivíduo, é a bagagem do nosso educando. Certinho? Continuando, então. Próximo capítulo. Por aqui.
Ensinar exige... Olha lá, eu dei um spoiler. Ensinar exige respeito aos saberes do educando. Tá? Por quê? Porque, gente, o educando, o aluno nosso, ele não chega na sala de aula sem saber nada. Ele não é folha em branco, tá? Ele tem a bagagem cultural dele. Ele tem os conhecimentos dele, os ensinamentos dele também. Bom? Então, e ensinar exige o respeito a esse conhecimento que tem o educando. Não só respeito. Também ensinar exige a relação, o relacionamento desse conhecimento que o educando tem ao conhecimento da sala de aula, ao conhecimento conteudista que a gente tem. Tudo bem? Tanto que você deve usar a experiência social, por Paulo Freire, né? Você deve usar a experiência social desse indivíduo para linkar com o conteúdo de sala de aula. Vamos lá? Vamos escrever isso, então. Então, você respeita e, além disso, você relaciona os saberes curriculares, que são saberes de sala de aula. E esse respeito, esses relacionamentos de saberes, são saberes que provêm da experiência com X, né? Experiência social. Certinho? Próximo. Ensinar exige criticidade. E mais uma vez, Paulo Freire vai discutir de onde vem essa criticidade, tá? E mais uma vez ele diz que criticidade, além da pesquisa, vem da curiosidade. Então, da curiosidade ingênua, você tem uma curiosidade que é ingênua, que cabe o professor fazer a mediação do aluno para que essa curiosidade vire criticidade. Bom, essa curiosidade ingênua, que é a curiosidade do senso comum, vai virar criticidade. Vai começar a pensar o mundo como é. Tá? Vamos lá resumir isso. Esquematizar, né? Então, essa criticidade, ela se origina da curiosidade. E cabe ao professor fazer o desenvolvimento dessa curiosidade em curiosidade crítica. Tá? Que é o desenvolvimento da curiosidade gerando criticidade. Bem? Ensinar exige estética e ética. Para Paulo Freire, o ato de ensinar, ele diz ser estética e ética. Essa estética, ela se origina da pureza e da decência de ensinar. Mas ele diz mais uma vez que a gente não pode extremalizar tudo, né? A gente não pode levar ao extremo tudo, né? Então, essa criticidade não pode ser um puritanismo, né? Essa estética. Você não pode levar a estética ao puritanismo. Tudo bem? Então, ela é pura, ela é decente, mas você não eleva ao extremo. Tá bom? Vamos anotando. Vamos lá. Então, essa estética e ética estão relacionados à decência e à pureza. Porém, não chegando ao extremo, que é o puritanismo. Tem que me acostumar com essa caneta aqui, que eu não acostumei ainda. Puritanismo. Tudo bem? Continuando então. Opa! Então, ensinar exige corporificação das palavras pelo exemplo. Gente, esse é o famoso faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço.
tá bom? Então, para Paulo Freire, não existe isso, de você ensinar uma coisa e fazer outra, tá? Na verdade, ele não fala com essas palavras de faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Ele fala assim, ó, faço o que eu mando e não faço o que eu faço. É quase a mesma coisa, né? Então, você pensar certo, você fazer o ensinamento certo, é você fazer certo. Uma coisa junta com a outra, tá? Vamos esquematizar isso. Então, corporificação das palavras pelo exemplo. A gente tem que lembrar de faça o que mando e não faça o que faço. É que ele faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Ele é totalmente contra isso, tá? Vou fazer um risco? Sim. Um xizinho. Beleza? Então ele diz que pensar certo, é aquele pensar com criticidade, e com ética, né? É fazer certo. Uma andando com a outra. Ok? Então, gente, a gente leu a primeira parte. Discutimos a primeira parte aqui desse livro. Agora, a gente vai ver como que esse livro caiu em concurso. Principalmente na Banca Funesp. Eu trouxe duas questãozinhas da Banca Funesp que tem a ver com essa primeira parte do livro, tá bom? Então, tudo aqui a gente vai ler e vai tentar fazer a questão, mas a gente já discutiu aqui antes. Vamos lá, então? Funesp, questãozinha. No livro Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários à Prática Educativa, Paulo Freire aborda a questão da formação docente, ao lado da reflexão sobre a prática educativa progressiva, em favor da autonomia do ser dos educandos. Nessa obra, Freire, 1996, analisa as diferentes exigências do ensinar e, dentre elas, afirma que ensinar exige respeito aos saberes dos educandos. Para tal, o autor argumenta que a escola deve. O que, que o autor diz que a escola deve fazer? Vamos dar uma olhada. A. Fazer com que os alunos compreendam que somente os conhecimentos formais são merecedores de crédito. Gente, tem relação nenhuma com o conhecimento de Paulo Freire, né? Então, para Paulo Freire, a bagagem, conhecimento prévio deve ser respeitado e ainda assim deve ser linkado com um conhecimento de sala de aula. Então, a A está totalmente errada. Vamos lá para B. B. Limitar-se a transferir os conhecimentos aos alunos, uma vez que ela não é partido político para discutir a realidade em que vivem. Não é isso que ele também diz, né? Ele diz que a experiência social do aluno deve ser linkada com a sala de aula. Então, a A e a B estão totalmente erradas. Vamos lá. Estabelecer uma necessária intimidade entre os saberes curriculares fundamentais aos alunos e a experiência social que eles têm como indivíduos. É exatamente isso. Então, gabarito, letra C. Vamos ler as próximas? Vamos lá. Modelar o comportamento dos alunos pela apresentação de materiais em cuidadosa sequência. A gente não viu nada disso, né? Adotar processos e estratégias neutros e eficazes para a aprendizagem dos alunos. Ele não fala nada de ser neutro. Ele até critica quem é neutro, quem não tem posição, né? Você tem que ter uma posição, tá bom? Então, gabarito letra C. Próxima da VUNESP também. O professor, que em sua prática pedagógica está sempre disponível ao risco, aceita o novo e não recusa o velho, e continua com marcas de novo. A proposta de trabalho desse professor é coerente com o proposto por Paulo Freire na obra Pedagogia da Autonomia, quando o autor argumenta que o ensino exige o ou a. Gente, deixa eu até aparecer aqui para vocês. Essa questão é a pegadinha, tá? Porque assim, quem leu o livro por cima, ou quem só leu os capítulos ali, vai achar que tem um monte de resposta.
E não é. Você tem que ver o que ele está perguntando, tá bom? Para linkar com a resposta. Vamos lá. Olha o que eu quero dizer. Ó, aceitação do novo e rejeitar qualquer forma de discriminação. Parece que é essa. Agora, ó, exige estética e ética. O livro fala sobre estética e ética. Mas é isso que no começo estamos dizendo? Ó, ele está falando que está sempre disponível a risco e não recusa o velho e continua com marcas de novo. Então, isso daí é estética e ética? Não. Estética e ética tem a ver com pureza, né? Decência, né? Respeito aos saberes dos educandos. Ele também fala sobre respeito aos saberes dos educandos, do Paulo Freire. Porém, não é isso que a questão está perguntando. Reconhecimento e assunção da identidade cultural. A gente não viu isso, né? Corporificação das palavras pelo exemplo. Então, ele diz que ensinar exige corporificação das palavras pelo exemplo, tá? Que você tem que fazer certo e pensar certo. As coisas continuam juntas, né? Porém, não é isso que ele está perguntando. Ele está falando de aceitação do novo e rejeita qualquer forma de discriminação. Bem? Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? A próxima aulinha vai ser uma live que eu vou estar discutindo junto com vocês. A gente vai fazer de terça-feira às 19h09, tá bom? Então, se você gostou, por favor, curta e se inscreva no canal. Isso ajuda a divulgar esse conteúdo para outras pessoas, tá bom? Até mais. Vejo vocês.